Gente, uma questão extremamente complicada, né, para quem nunca viu isso com profundidade, né? Geralmente o que as pessoas sabem é, se eu tenho um fluxo magnético, tenho um campo magnético variado dentro de uma espira, né, eu vou ter produção de corrente elétrica. Mas para saber para que lado roda, você tem que conhecer a lei de Lenz, né, que é como isso aí vai funcionar. Vamos por partes, né, para a gente poder acertar isso. Primeiro entender o seguinte, a corrente elétrica, né, a gente usa uma regrinha chamada regra da mão direita, que é para poder fazer o produto vetorial de uma forma simplificada. Então a gente usa essa regrinha aqui, que é, se você pegar a sua mão direita, se a sua corrente elétrica estiver junto do dedão, os campos magnéticos ficam ao longo do dedo. Ou seja, com corrente elétrica para cima, esse cara gira para cá. Com corrente elétrica para baixo, ele gira ao contrário. Legal? A lei de Lenz, ela é uma lei bastante complicada, porque ela diz o seguinte, né? Quando você pega um ímã e enfia um ímã dentro de uma bobina, não é o campo do ímã que produz a corrente elétrica, mas sim a variação desse campo que vai produzir. E não é essa variação, mas sim a variação ao contrário da variação. Ou seja, se eu pego um ímã e coloco um ímã dentro de uma bobina, de forma que o campo elétrico, o campo magnético aumente, o ímã vai fazer o contrário e vai produzir um campo ao contrário para que ele se mantenha constante. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, por exemplo, vamos pegar o próprio desenho da questão, né? O desenho da questão é esse. Eu tenho um ímã sul-norte, né, andando para a esquerda e uma espira andando para a direita. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as três linhazinhas que tem no desenho lá da questão, né? Quando esse ímã andar para a esquerda e a bobina andar para a direita, eu vou, no meu exemplo aqui, né, ter menos linhas passando lá dentro. Ou seja, das três linhas eu passo a ter apenas uma lá dentro e duas lá fora. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi, eu tinha três linhas e agora eu passo a ter uma. O campo magnético dentro da espira, ele aparece para manter o que estava acontecendo. Então, como eu tenho três linhas e agora eu só tenho uma, o campo magnético que aparece aqui, ele aparece do jeito que estava antes. Então, vão surgir linhas de campo magnético B para deixar como estava. Essas linhas de campo magnético B é que vão seguir essa regra. Então, você tem que pegar essas linhas aqui e usar essa regra. Quando você pegar isso aqui e colocar sua mão lá dentro para segurar, ou seja, você vai botar a sua mão de forma a entrar aqui, ó, você vai ver que a corrente elétrica acompanha o desenho. É meio difícil, né? Porque você tem que segurar assim, né? Você tem que imaginar que você está colocando a sua mão dentro da espira e segurando. Até poderia ser assim, né? Você está segurando aqui. Então, o campo magnético está entrando, vai produzir uma corrente elétrica que gira para cá. Aí, o enunciado pede que você marque qual é a opção que produz a mesma coisa, ou seja, produz uma corrente elétrica para cá. Você vai ter que analisar cada opção fazendo isso aqui. Logicamente que é bastante enrolado, né? Então você tem que ir uma por uma. Mas observe, vamos pegar a letra A. Na letra A, ele fala o seguinte, que a sua espira vai andar para a esquerda, ou seja, a sua espira vai andar para cá, né? A sua bobina vai andar para a esquerda, e o ímã vai andar para a direita com a polaridade invertida. Então, se você analisar as linhas de campo nesse movimento, ó, aqui estariam as linhas de campo entrando no sul, né, porque ele trocou a polarização do ímã. As linhas de campo eu coloquei três linhas entrando. Legal? Quando esse cara andar para a esquerda e esse andar para a direita, eu teria três linhas de campo lá dentro. O que isso quer dizer? Eu tinha uma linha, agora eu passo a ter três. Pela lei de Lenz, né, de Faraday-Lenz, eu teria que ter só uma. Então, para ter só uma linha aqui dentro, eu preciso de linhas ao contrário. Então, eu preciso de duas que entrem aqui. Repare que essas duas que entram são iguais a essas duas aqui. Então, esse cara, pela regra da mão direita, né, ela vai produzir o mesmo sentido de corrente. Vai produzir a mesma corrente elétrica para cá. Quer dizer, você teria que testar cada opção. Mas se você testar corretamente a letra A já te dá a resposta. É uma questão bastante difícil, né? Com certeza muita gente vai ter muita dificuldade. A letra C, ela até poderia ser resposta se as velocidades fossem diferentes. Só que o enunciado, ele diz que as velocidades são iguais. Então, mesmo com a letra C, com velocidades constantes, você não teria variação de fluxo. Eu acredito que é uma questão de um índice de acerto muito baixo, né? Mas, aliás, nossa resposta é a letra A.